Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decide manter prisão preventiva de Anderson Torres. E Moraes autoriza a devolução de equipamentos eletrônicos de ex-comandante da PM do Distrito Federal. E você vai ver também. Uso de máscara em avião e aeroporto deixa de ser obrigatório em todo o país. Em recuperação judicial, Americanas começa a quitar dívidas com micro e pequenas empresas. A Argentina suspende exportações de frango após detectar primeiro caso de gripe aviária. Rio de Janeiro comemora 458 anos, esbanjando beleza e atraindo turistas de todo o mundo. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje que vai manter a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Na decisão, o magistrado ressaltou esse entendimento, dizendo que a omissão e conivência de autoridades da área de segurança ficaram demonstradas. Além disso, há diligências pendentes pela Polícia Federal a respeito da minuta do golpe, que ainda precisa ser periciada. A decisão ocorre após o pronunciamento geral da República se manifestar pedindo a manutenção da detenção. Torres teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes em razão de indícios de omissão nos atos criminosos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília. Ele está preso desde 14 de janeiro. E o ministro Alexandre de Moraes também determinou a devolução dos bens eletrônicos apreendidos na casa do coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. O ministro disse em despacho que a Polícia Federal já extraiu o material necessário dos eletrônicos para a investigação. No dia 13 de fevereiro, a defesa do coronel Fábio Augusto Vieira pediu ao STF a devolução dos eletrônicos que foram apreendidos durante a operação. O ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal chegou a ser preso de forma preventiva 2 dias após os atos, em 10 de janeiro, por suspeita de omissão na condução do órgão durante os episódios que terminaram na invasão e depredação do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. No momento, ele está em liberdade condicional. E olha só, a Advocacia Geral da União pediu hoje a condenação definitiva de 40 presos pelos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. A AGU pediu que todos sejam condenados a devolver para os cofres públicos 20 milhões e 700 mil reais. E esse valor do prejuízo foi calculado com base em dados apresentados pelo Supremo, pelo Palácio do Planalto e também pelo Congresso. Na semana passada, a AGU fez o primeiro pedido de condenação definitiva de 54 pessoas, 3 empresas, uma associação e um sindicato. A fila de espera e análise para a concessão de aposentadoria e outros benefícios do INSS aumentou 13% no começo do ano. Esse aumento foi apenas de dezembro do ano passado para janeiro deste ano. A presidência usa um sistema de inteligência artificial para analisar parte dos pedidos, só que mais de 1.200.000 solicitações ficaram sem respostas. Em dezembro do ano passado, 732.987 brasileiros entraram com pedido de benefício na Previdência Social. Em janeiro deste ano, mais de 815.000 pessoas. E a cada mês, milhares e milhares de trabalhadores se somam a esses que já estão esperando. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário revela que o Brasil fechou janeiro com 1.230.000 pedidos parados há mais de 45 dias no INSS.
um aumento de 13% em relação ao mês anterior. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, faltam servidores públicos, estrutura nas agências do INSS para atender toda a demanda, além de ter que haver agendamento e realizar todo um pré-requisito para ser atendido na agência. E quase todos os dias, os assegurados enfrentam problemas com a queda de sistema. Então, esse conjunto de adversidades acaba ocasionando uma fila enorme. A Anvisa decidiu hoje que o uso de máscaras em aviões e aeroportos não é mais obrigatório. Os procedimentos nos embarques em aeroportos vão ser atualizados. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que desobriga o uso de máscaras em aviões e aeroportos no Brasil, foi tomada pela maioria dos diretores. Na reunião, o presidente da Anvisa fez uma relação entre o uso de máscaras e do cinto de segurança, para reforçar a importância da proteção facial. E também lembrou que ela envolve a prevenção para terceiros. Mesmo assim, a diretoria votou contra a permanência da obrigatoriedade em voos. O Conselho Federal de Medicina fez o pedido à Anvisa para que o uso obrigatório de máscaras fosse suspenso durante as viagens. A solicitação se baseou em uma revisão de estudos internacionais, que concluíram que a proteção facial não teria impacto significativo. De acordo com as orientações gerais da Organização Mundial de Saúde, revisadas no último mês, as máscaras são recomendadas para qualquer pessoa em espaço lotado, fechado ou mal ventilado. E a Anvisa autorizou o ensaio clínico da vacina tetravalente contra a influenza. O objetivo é avaliar a segurança e a eficácia na resposta de imunização. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o início do ensaio clínico da fase 3 da vacina tetravalente contra a gripe, produzida pelo Instituto Butantan. Nas campanhas do Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, já é usada a vacina trivalente contra a influenza do mesmo Instituto Butantan. No ano passado, foram distribuídas 80 milhões de doses. A vacina é composta pelo vírus influenza fragmentado e inativado, contendo a cepa A, tipos H1N1 e H3N2, e a cepa da linhagem B. O Butantan quer agora uma vacina nos moldes das que já são usadas na rede privada, com 2 cepas de influenza A e outras 2 de influenza B na mesma formulação. Segundo a Anvisa, o processo de produção da vacina tetravalente é semelhante ao da trivalente. O estudo atual da vacina tetravalente pretende incluir cerca de 7 mil participantes em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Sergipe e Pernambuco. Esta última fase da pesquisa, antes do pedido de registro na Anvisa, deve durar 12 meses, podendo ser prorrogada. A agência espera o mesmo resultado da trivalente e com uma proteção adicional contra uma segunda cepa B, determinada pela Organização Mundial da Saúde. A Argentina confirmou o primeiro caso positivo de gripe aviária em uma granja comercial na província de Rio Negro. Como medida preventiva, o país suspendeu temporariamente a exportação de aves que poderão ser comercializadas apenas no mercado interno. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, Senasa, o episódio comprometeu o status de livre de doenças, o que resultou na suspensão. O secretário de Agricultura da Argentina, Juan José Barrilo, afirmou que este foi o primeiro caso confirmado em uma ave de cativeiro que ocorre no país. O Senasa destacou que a produção para consumo interno vai continuar normalmente, porque a doença não é transmitida ao homem pelo consumo de carne de frango e ovos. Barrilo indicou que as medidas de biossegurança serão reforçadas nas granjas para recuperar o status sanitário o mais rapidamente possível e retomar as exportações. As vendas de produtos avícolas argentinos ao exterior representam cerca de 330 milhões de dólares por ano e têm como principal destino a China. Um último relatório indica que mais de 25 casos de gripe aviária foram confirmados na Argentina, mas até o momento eram em aves selvagens. E veja a seguir, Rio de Janeiro comemora 458 anos, esbanjando beleza e atraindo turistas de todo o mundo. Nós voltamos em instantes, até já.
E nós estamos de volta às 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Com os novos preços da gasolina e do diesel vendidos pela Petrobras para as distribuidoras a partir de hoje, o governo deve abrir uma operação aos postos de combustíveis. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, se os aumentos ocorrerem em escala nacional, uma investigação será aberta para saber se esses aumentos são abusivos ou não. A secretaria é vinculada ao Ministério da Justiça e a atribuição local de fiscalizar é dos PROCONs. E a Americanas começou hoje a quitar 100% das dívidas com micro e pequenas empresas. A empresa teve pedido de quitação, além das dívidas de caráter trabalhista autorizados pela Justiça do Rio de Janeiro. Os pagamentos que começam nessa quarta-feira devem seguir o cronograma estabelecido entre Americanas e os empresários e trabalhadores contemplados pela decisão judicial. As dívidas somam cerca de 192 milhões e 400 mil reais e o dinheiro para pagá-las será retirado de um financiamento já aprovado pela Justiça e que pode chegar a 2 bilhões de reais. Sem impacto ao cumprimento de suas obrigações financeiras correntes. O pedido para a quitação dessas dívidas tem como objetivo, de acordo com a própria companhia, diminuir os impactos sociais e econômicos da recuperação judicial sobre os pequenos negócios e os ambientes em que estão inseridos, bem como as pessoas que ainda dependem do pagamento das dívidas trabalhistas. O financiamento DIP é uma modalidade de empréstimo nova no Brasil que ocorre especificamente em recuperações judiciais. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, com o mercado de olho na questão dos combustíveis e em dados de atividade nos Estados Unidos e na China. A moeda norte-americana caiu 0,62% e encerrou o dia cotada a R$ 5,19 na venda. As compras para o período da Páscoa já começam a aquecer o comércio, em especial com o aumento da demanda de chocolates. A precisão é de um crescimento expressivo nas vendas em relação a 2022. Vamos conferir na reportagem de Maria Clara Leite. A época mais doce do ano está chegando e muitas lojas já estão assim, lotadas de ovos de todos os tipos, cores e sabores, para os mais variados gostos. A Ana Luísa, de 12 anos, já está contando os dias para a Páscoa. Eu adoro essa época. Eu e minha família inteira já estamos pensando. Eu amo demais chocolate. A dúvida agora é quantos ovos vai ganhar. Se vierem 10? Eu como tudo. Se depender da Ana Luísa, a expectativa de vendas no Brasil vai se confirmar. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ainda não tem uma estimativa em números, mas espera ultrapassar o faturamento de aproximadamente 2 bilhões de reais registrados em 2022. Esta loja pioneira no setor pretende faturar pelo menos 25% a mais nessa Páscoa em relação ao ano passado. E não só com as vendas dos ovos industrializados, mas principalmente com toda a matéria-prima necessária para a produção de ovos caseiros. Afinal, é nessa época que muitos microempreendedores aproveitam para ganhar dinheiro. A Edileuza já está fazendo a cotação para essa Páscoa. Há 2 anos ela decidiu empreender nessa área e diz que vale muito a pena. Dá para faturar o dobro, né, do que eu gasto. A microempreendedora conta que no começo aprendeu tudo sozinha. Mas agora... Hoje eu faço um curso assim para mim estar me aperfeiçoando mais, para você ter uma prática. Afinal, conhecimento nunca é demais e os valores são acessíveis. Nessa rede, são vários os cursos oferecidos na área. Você tem cursos de R$ 29,00, de R$ 39,00, tem cursos de R$ 100,00, que são os cursos de mais extenso, de maior duração, né? Mas é muito barato. A gente chegou a ter 6 mil alunos média mês, que é muito mais que uma faculdade, colocando pessoas no mercado, pessoas que pagaram dívidas, pessoas que saíram de dificuldade, que pagaram escola, que se tornaram empresas, centenas de empresas. Empresa hoje que tem 3 mil lojas que nasceram dos nossos cursos.
Nunes está nesse ramo há quase 40 anos. Diz que fazer ovos de Páscoa é mais simples do que fritar um ovo, mas é preciso técnica. A gente ensina as pessoas todas as dicas, como fazer o chocolate de maneira prática e rápida. A gente tem um curso que uma pessoa só, ela consegue fazer 100 quilos por dia de ovos de Páscoa. Então imagine você fazer 100 quilos de ovos por dia, se foram ovos de 500 gramas, são 200 ovos que ela fez num dia, pode vender até no atacado e ganhar dinheiro e sair de dificuldades, né? Ou montar seu próprio negócio. Tem gente que estuda até para fazer ovos para a própria família. Quantos filhos você tem? Tenho 2 só, mas muitos sobrinhos, muita gente na família. Aí eu falei, seria legal eu aprender a fazer, até comprei um kit já de confeiteiro, já tô para fazer tudo. Se não for para faturar nessa Páscoa, fica a dica da Lilian para ao menos economizar com os ovos. Se caso der algum resultado, quem sabe ano que vem eu começo a fazer para eles também, para vender, né? Para saber mais sobre os cursos citados na reportagem, acesse a nossa página no Instagram, @jornalismo-hit-tv. E em mais um destaque internacional, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, visitou hoje áreas controladas por rebeldes no nordeste da Síria, devastadas pelo terremoto de 6 de fevereiro. O diretor-geral da OMS, que visitou 3 hospitais e um centro de acolhimento para os sobreviventes, fez um apelo por ajuda. I call on the international community. Eu convoco a comunidade internacional, os governos, as entidades filantrópicas e os indivíduos para que ajudem aqueles que tiveram perdas inimagináveis e sofrem com a pobreza e a privação. Ao mesmo tempo, chamo os líderes dos 2 lados do conflito na Síria para que essa crise possa se tornar uma plataforma para a paz. To use the shared suffering of this crisis as a platform for peace. Tedros é a autoridade de mais alto escalão da Organização das Nações Unidas a visitar regiões sob controle rebelde jihadista desde o início da guerra na Síria há quase 12 anos. O diretor-geral da OMS já havia se encontrado com o presidente sírio Bashar al-Assad dias depois da tragédia. Também nesta quarta-feira, um novo comboio de ajuda humanitária chegou até um acampamento de vítimas da tragédia no noroeste da Síria. De acordo com informações da ONU, mais de 420 caminhões já foram enviados a regiões sírias sob domínio dos rebeldes. Mais de 4 milhões de pessoas vivem em áreas que não são controladas por Damasco, sendo que 90% precisa de ajuda humanitária para sobreviver. Os terremotos devastadores que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria no dia 6 de fevereiro mataram mais de 50 mil pessoas. Pelo menos 4.500 mortes foram registradas em território sírio. E de volta ao Brasil, vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Um casal é preso por sequestrar e internar à força uma idosa numa clínica psiquiátrica. Maria Aparecida Paiva, de 65 anos, filha de Patrícia, foi levada por uma ambulância no Catete, na zona sul do Rio, enquanto saía de uma agência bancária. Ela foi levada a uma clínica psiquiátrica em Petrópolis, onde ficou por 17 dias em cárcere privado. De acordo com as investigações, a motivação do crime seria porque Maria havia denunciado a filha e o genro dela por maus tratos aos netos de 2 e 9 anos. Os agentes interditaram 2 clínicas na região serrana e afirmaram que, segundo os médicos, a vítima não tem nenhum problema psiquiátrico nem necessidades terapêuticas. A polícia ainda vai ouvir outras testemunhas para tentar identificar todos os envolvidos no crime. Olha só, as obras na orla da praia da Barra da Tijuca continuam atrapalhando ciclistas e moradores da região. O projeto teria como objetivo evitar que uma futura ressaca destruísse novamente o calçadão e os quiosques na orla. No entanto, o Ministério Público Federal determinou que a prefeitura paralisasse as obras, alegando licenciamento tardio, falta de estudos e possibilidade de danos ambientais. Já a prefeitura protocolou novos documentos que comprovaram a segurança e a necessidade da intervenção. Enquanto isso, os frequentadores e donos dos quiosques ficam esperando uma solução para as obras, que já estão no local há 4
4 meses. A Orla Rio, concessionária que administra os quiosques, emitiu um manifesto a favor da continuidade das obras e disse que 6 quiosques estão há 2 anos e meio sem poder trabalhar. Bom, eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite e até amanhã. E ainda no Rio, olha só, a cidade do Rio de Janeiro completa hoje 458 anos. E a cidade maravilhosa tem muitas histórias, praias, áreas verdes e belezas naturais. No começo, eram apenas rios, praias e muitas florestas. Um cenário bem diferente que hoje encontramos na Lagoa Rodrigo de Freitas, na tão disputada Copacabana, no Morro do Pão de Açúcar, na Praia de Botafogo e no Morro do Corcovado, onde foi erguida a estátua do Cristo Redentor. Antes da chegada dos europeus, a Baía do Rio de Janeiro era habitada apenas por índios tamoios, que tinham uma grande aldeia na Praia do Flamengo. Em 1555, os franceses chegaram para fundar uma colônia. Portugal, para defender os seus direitos da terra recém-descoberta, mandou uma frota de navios liderada por Estácio de Sá. Os portugueses ficaram no Morro da Urca, de onde, 2 anos depois de muitas batalhas, lançaram um ataque final. Expulsaram os franceses com a ajuda dos índios inimigos dos tamoios para se estabelecer no morro, que foi o núcleo do que hoje conhecemos como Rio de Janeiro, fundado por Estácio de Sá no dia 1º de março de 1565. Sem dúvida, maravilhosa, né, Com Ju? certeza. Rio de Janeiro. E temos muito orgulho, né, nós brasileiros, da cidade maravilhosa. Parabéns. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e ótima noite para você. Até amanhã.